Em algum ponto de sua vida, você com certeza navegou em redes sociais inutilmente, assistiu a um programa de TV com o qual não se importa, ou apenas ficou no chuveiro olhando para a parede. Mas não importa quanto tempo você tenha perdido, é provável que você não tenha sentado em um banheiro por 5 dias seguidos, ou assistido todos esses vídeos do YouTube de 10 horas. Porém, algumas pessoas fizeram isso. Então, fique à vontade, porque estamos prestes a dar uma olhada em algumas das maiores perdas de tempo da história. E antes que você faça um comentário espertinho, não, assistir a esse vídeo não está na lista. Mas foi uma boa tentativa. Maratona de TV. Todos nós já ficamos acordados até tarde da noite, assistindo televisão porque precisávamos saber o que aconteceria com Sansa Stark. Ou para saber quem ganharia em Round 6, ou quão estranho Stranger Things poderia ficar. Mas nenhum de nossos hábitos de assistir chega aos pés de Alejandro Fragoso, que em 2016 conseguiu assistir a 94 horas de TV direto. Alejandro e alguns amigos entraram em uma tentativa de bater o recorde mundial de assistir TV, enquanto promoviam um novo software de otimização de vídeo para uma empresa chamada Cyberlink. Mas, no entanto, um por um de seus companheiros foram embora até que apenas Alejandro permanecesse. Durante sua sessão compulsiva, ele assistiu a programas como Bob's Burger, Segura a Onda, Battlestar Galactica e Game of Thrones. Mas a experiência foi horrível, afetando tanto sua mente quanto seu corpo. Em certo ponto, durante uma pausa curta e obrigatória, Alejandro começou a alucinar uma lista de compras na parede do banheiro. Após quase 4 dias de televisão, Alejandro saiu vitorioso. Mas acontece que ele era um faminto por punição, no entanto. Um dia depois, ele reivindicou um recorde semelhante, passando 50 horas seguidas assistindo TV em realidade virtual. Mas nem tudo é ruim, pelo menos em VR, não dá pra perceber o seu corpo se fundindo com o sofá. Falando em assistir compulsivamente, se você gosta de ouvir fatos incríveis e assistir histórias incríveis por horas, não deixe de clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Ah, e não é perda de tempo se você estiver aprendendo alguma coisa, tudo certo? Agora, o que temos a seguir? Com fome de pi. Vamos falar sobre pi. Pi, ou 3,14, é um dos números mais úteis em toda a matemática. Simplificando, pi representa a circunferência de um círculo, dividido por seu diâmetro. Não importa quão grande ou pequeno seja um círculo, se você dividir sua circunferência por seu diâmetro, você sempre vai terminar com o mesmo número. Pi também é interessante porque essas casas decimais após 3 continuam para sempre. Pi é um número infinito, embora na maioria das vezes você precise apenas de 3,14. É isso que torna a ambição de vida de William Shanks tão maluca. Ele é um professor que nasceu em 1812. Shanks decidiu que iria se sentar e calcular pi pelo resto de sua vida. Segundo Shanks, ele passava a manhã calculando pi, e à noite verificava seu trabalho, todos os dias. No final de sua vida, em 1882, Shanks havia calculado pi com 707 casas decimais. Agora, existem duas razões principais pelas quais isso foi uma perda de tempo. Primeiro, esses muitos dígitos de pi são praticamente inúteis. Até cientistas de foguetes da NASA afirmam que só usam pi até 16 casas decimais. Ainda pior, porém, foi o fato de que Shanks estava errado. Ele cometeu um erro crucial em seus cálculos, após o dígito 527, o que significa que os próximos 180 dígitos que ele calculou foram um completo desperdício. Temos que pegar. Ao contrário de Pogs e Beanie Babies, os Pokémons realmente saíram dos anos 90. Na verdade, a série está atualmente mais popular do que nunca, com 8 gerações de jogos e quase 900 criaturas colecionáveis. Isso pode parecer muito pra você, mas pelo menos um jogador olhou para o slogan da série, Temos que pegar, e pensou, desafio aceito. Nos jogos, um Pokémon tem uma chance muito, mas muito rara de ser brilhante, o que significa que suas cores são ligeiramente diferentes. Por exemplo, um Bulbasaur brilhante é um verde mais vibrante, enquanto um Pikachu brilhante tem orelhas com pontas cinzas. Mas quão raros são esses Pokémons? Bom, nos jogos mais recentes, um Pokémon tem uma chance de 1 em 4.096 de ser brilhante, enquanto nos jogos mais antigos é de apenas 1 em 8.192. A maioria dos jogadores vai passar suas Poké-carreiras inteiras sem nunca ver um desses Pokémons. Mas o jogador japonês Kyudan não é a maioria dos jogadores, porque em 2021, ele anunciou que havia capturado uma variante brilhante de todos os Pokémons existentes. Vamos fazer umas contas rápidas aqui. Considerando essas probabilidades, Kyudan deve ter lutado cerca de 6,5 milhões de batalhas Pokémon para pegar todos os Pokémons. Se formos bonzinhos, assumindo que cada batalha levou apenas 15 segundos, isso ainda equivale a um tempo total de reprodução de 1.128 dias. Agora, ele pode ter negociado com outros jogadores nos jogos mais recentes para acelerar o processo, mas ainda assim deve ter levado pelo menos 3 anos. Na verdade, sabemos que sim, porque outro Pokémaníaco chamado Robert Meehan fez a mesma coisa em 2016. Mas ao contrário de Kyudan, nós conhecemos o processo de Meehan.
Usando um jeito totalmente aleatório e insano, ele levou 3 anos para obter todos os brilhantes em 2016. Mas desde então, mais Pokémons foram lançados, e ele continua sua busca até hoje. Eu acho que esses caras realmente são os melhores, como ninguém jamais foi. Agente especial felino. Nós amamos gatos por seus rostinhos adoráveis e atitudes preguiçosas. Mas se tem uma coisa pela qual eles não são muito conhecidos, no entanto, é sua capacidade de seguir instruções complexas. Isso não impediu a CIA, que na década de 1960, promulgou seu esquema mais maluco de todos os tempos, a Operação Gato Acústico. Uma tentativa de criar, equipar e treinar um gato doméstico em um super espião americano. O processo de pensamento era que os gatos eram tão comuns que ninguém pensaria 2 vezes se visse um. Muito menos imaginar que eles estavam sendo seguidos ou monitorados por um. O gato acústico tinha um microfone colocado em sua orelha, além de uma antena de arame e um transmissor implantado em sua pele. Depois de adicionar toda a robótica, começou o longo e árduo processo de treinamento do gato. O gato acústico costumava se distrair, vagar e ignorar completamente seus manipuladores. E todo esse equipamento e treinamento custaram $20 milhões no total. Então, finalmente, após 5 longos anos, a CIA lançou o gato acústico em campo para sua primeira missão de treinamento. Mas poucos minutos depois de soltar o gato, o coitado foi atropelado por um táxi. E infelizmente não sobreviveu. Após 5 anos de treinamento, a Operação Gato Acústico acabou sendo um completo desperdício de tempo e dinheiro que nunca atingiu seu objetivo. Eu gostaria de dizer que a curiosidade matou o gato, mas eu acho que ele estava apenas tentando escapar da CIA. Capa do RuneScape. Se você cresceu no início dos anos 2000, há uma boa chance de você se lembrar do RuneScape. Esse era um jogo de RPG online para vários jogadores em massa, que funcionava no navegador. Isso significava que era um jogo perfeito para jogar em uma janela minimizada fora da vista do seu professor, mas não era nada de especial. Bom, para a maioria das pessoas. A capa Max, em RuneScape, é um item tão ridiculamente tedioso que inspirou seu próprio termo, Cape Grinding. A capa exige que os jogadores tenham 2 coisas, uma quantidade obscena de dinheiro e uma quantidade obscena de tempo. Para comprar, você tem que levar cada uma das 23 habilidades de seu personagem ao nível 99. Se você está se perguntando quanto tempo isso leva, algumas habilidades podem atingir o nível máximo em menos de 30 horas, enquanto outras podem levar mais de 130. Existem guias por aí que afirmam que isso pode levar até 2.000 horas, ou 3 meses seguidos de jogo. Se você está se perguntando quem faria isso, a resposta pode chocar você. De acordo com as próprias pessoas do RuneScape, mais de 21 mil pessoas conseguiram chegar ao nível 99 em todas as habilidades. E como se isso não bastasse, um jogador chamado Hawk conseguiu a capa na dificuldade mais difícil do jogo, levando pouco menos de 5.000 horas de sua vida. Tudo por uma peça de roupa virtual que apenas diz ao mundo: eu tenho muito tempo livre. Soldado do banheiro. Eu posso me relacionar pessoalmente com essa próxima perda de tempo, porque envolve passar muito, mas muito tempo no banheiro. O homem para quem você está olhando agora é Jimmy Defrene, e essa é a sua fama. Em 2019, esse belga decidiu que queria quebrar o recorde de mais tempo sentado no vaso sanitário. Jimmy estava treinando para ser motorista de ônibus na época, e achou que poderia muito bem praticar um pouco sentado. Ele acabou sentado em seu banheiro por 116 horas de revirar o estômago. Isso é pouco menos do que 5 dias. Durante esse tempo, Jimmy comeu, dormiu e conversou em um banheiro especial, montado no meio de um bar, apenas para o evento engraçado. Infelizmente, isso significava que o banheiro não era realmente funcional. Então, Jimmy tinha uma pausa de 5 minutos a cada hora, o que muitas vezes o fazia correr de um banheiro para o outro. Ainda assim, é um recorde que não acho que vai ser batido em breve. Se ele tivesse assistido TV o tempo todo, ele teria batido 2 recordes. Super decepção supercondutora. Se você for para o Texas e fizer uma curta viagem de carro para a cidade de Waxahachie, você vai ser recebido por uma vala enorme e despretensiosa. Olhando para isso, é provável que você não pense muito. Você com certeza não pensaria que o governo pagou quase $2,5 bilhões para escavar isso. Esse é o agora morto supercolisor supercondutor, um esforço científico enorme, ambicioso e tristemente abandonado. O supercolisor seria um túnel gigante, de 57 km de circunferência, que os cientistas usariam para acelerar e esmagar partículas minúsculas. Ao fazer isso, eles seriam capazes de estudar algumas coisas realmente malucas, incluindo colisões que não aconteciam desde o Big Bang. Isso soa bastante ambicioso para o Texas? O governo dos Estados Unidos também pensou assim. O projeto foi proposto pela primeira vez em 1976, e os trabalhos começaram no final de 1980, mas não muito tempo depois, o custo do supercolisor começou a disparar. Originalmente orçado em cerca de $4 bilhões no início dos anos 90, sua estimativa estava próxima dos $12 bilhões.
Em 1993, o presidente Clinton assinou um projeto de lei cancelando oficialmente o projeto. O que restou do Texas? Mais de 17 anos de tempo perdido, uma série de buracos de 22,5 quilômetros de largura e uma conta de 2,4 bilhões de dólares. Ah, e uma vala muito grande e muito cara. Não podemos esquecer. 1 milhão de câimbras no pulso. Se você já esteve em uma discussão na internet, você conhece a dor de digitar uma longa e agonizante série de palavras que ninguém jamais vai ler. Dito isso, nenhuma quantidade de debate em uma sessão de comentários poderia se comparar ao que o aposentado australiano Lee Stewart conseguiu em 1998. Sua jornada começou em abril de 1982, quando ele decidiu que iria ganhar um recorde mundial. Não importa o quão insano ou fútil fosse, Stewart começou a digitar números, começando por 1. Mas ele não digitou apenas 1, ele digitou 1. E então passou para 2, depois 3, com o objetivo final de chegar a 1 milhão. Embora isso possa não parecer muito no início, imagine digitar 366.998 antes de digitar 366.999, sabendo que você ainda tem 633.001 palavras a mais para digitar. De acordo com Stewart, para atingir seu objetivo, ele digitava por 20 minutos a cada hora que estava acordado. Como ele começou sua jornada nos anos 80, ele fez isso usando uma máquina de escrever, e levou 16 anos e 19.990 folhas de papel. Ou como diria Stewart, 19.990. Gênio de Vênus. Na França do século XVIII, Guillaume Le Gentil era um astrônomo altamente respeitado, junto de sua cabeleira igualmente respeitável. Em 1761, ele decidiu que queria registrar o trânsito de Vênus, um fenômeno raro em que o planeta passa na frente do Sol. Para fazer isso, ele viajou de sua casa na França até a Índia. Mas, infelizmente, e isso não é piada, alguns velhos bandidos roubaram sua carteira, o que atrasou sua jornada. Quando ele chegou à Índia, a breve oportunidade para observar o acontecimento havia acabado. Le Gentil não desistiu, no entanto. Ele decidiu que esperaria 8 anos na Índia pelo próximo trânsito visível. Durante esse tempo, ele escreveu para o Royal Academy e sua família na França, continuando seus estudos na Índia. Quando sua segunda chance finalmente chegou, em 1769, estava muito nublado. Ele não conseguia ver absolutamente nada. Derrotado, ele finalmente decidiu ir para casa. Mas no caminho de volta, seu navio caiu e ele acabou encalhando, simplesmente porque a vida odiava ele. Quando ele finalmente voltou para casa, 11 anos haviam passado. Mas a sua história não terminou por aí. Le Gentil descobriu que nenhuma de suas cartas havia chegado. O barqueiro estava pegando seu dinheiro e jogando as cartas no mar. Ele havia sido declarado morto anos atrás. Seu cargo na academia havia sido preenchido. Sua esposa se casou de novo e, se você puder aguentar mais, seus parentes dividiram sua propriedade. Pelo amor de Deus, cuidem de suas carteiras. Enigma da capital. Qual é a maior cidade que você pode imaginar? Nova York? Muito grande. Londres? Sim, também é grande. Mas em termos de massa de terra, Naypyidaw, em Myanmar, é 4 vezes maior do que qualquer uma dessas cidades. Se você não sabia disso, não se sinta mal, porque pesquisar no Google essa pergunta vai trazer dezenas de respostas que deixam de fora Naypyidaw. Por que todo mundo esquece de Naypyidaw? Bom, é provável porque a cidade é basicamente uma cidade fantasma gigante. Ela possui apenas 51 pessoas por quilômetro quadrado, o que não é nada se comparado aos 3.003 de Londres ou 10.530 de Nova York. Apesar do seu tamanho, isso faz com que seja uma das capitais mais vazias do mundo. Mas como foi que isso aconteceu? Em 2002, o governo de Myanmar tomou a bizarra decisão de mudar a capital para uma selva no meio do nada, porque a antiga capital Yangon estava aparentemente muito lotada e congestionada. 10 anos e 4 bilhões de dólares depois, a construção de Naypyidaw foi finalmente concluída. Ela tem Wi-Fi rápido, alguns campos de golfe e até um parque de safari. Só faltam pessoas que, por algum motivo, não quiseram se mudar para o meio do nada. Isso levou Naypyidaw a se tornar uma cidade estranhamente vazia. A joia brilhante da capital não é mais o gigantesco pagode de ouro no centro, mas a insana rodovia de 20 pistas que leva à cidade, sempre vazia. Pessoalmente, acho que Myanmar deveria usar essa coisa. Você pode imaginar uma cena de perseguição de Velozes e Furiosos aqui? O Filmarillion. Às vezes, quando você posta algo na internet e recebe um monte de curtidas, retweets ou republicações, é uma sensação muito boa. Mas não é só de coisas boas que é feita a vida. E foi bem isso que o usuário do 4chan, o TV, descobriu em 2013. O TV era um usuário bastante comum, principalmente postando sobre esportes. Foi estranho então quando ele descobriu que tinha um fã muito, mas muito dedicado. O usuário anônimo aparecia sempre que ele postava, elogiando ele e demonstrando uma familiaridade chocante com sua história. O usuário alegou ter impresso as postagens de UTV, entregando ao sem-teto e até fez um cinto com elas.
Muitos achavam que o usuário era um troll. Afinal, a ideia de alguém ficar obcecado com o usuário esportivo do 4chan é meio ridículo, né? Bom, na verdade não. Um dia, o usuário afirmou que seus pais descobriram sua parafernália UTV e o forçaram a se livrar de tudo. Ele fez um último post, o Filmarillion, um upload de 97 páginas de todas as suas obsessões UTV. No Filmarillion, você pode encontrar um apartamento que o criador imaginou que poderia morar com o TV. Um roteiro para o programa de TV estrelado pelos dois, cidades modeladas em 3D, feitas a partir de seus posts e muitos outros empreendimentos estranhos. Esse cara realmente não tinha nada melhor para fazer? Bom, logo depois disso, o TV compreensivelmente parou de postar. Zona de Capone. Nos anos 1920, Al Capone era o maior mafioso da cidade. Ele não era apenas o chefão de um dos maiores grupos criminosos que os Estados Unidos já viram, mas também estava no topo da lista dos mais procurados do FBI. Engraçado como isso funciona. Não muito tempo depois que ele foi preso, começaram a se espalhar rumores sobre um grande tesouro secreto dele que nunca foi recuperado. Quando um cofre secreto foi descoberto nas catacumbas do esconderijo de Capone, nos anos 1980, isso capturou a imaginação do país. O repórter Geraldo Rivera pulou de cabeça na história, buscando uma forma de recomeçar a carreira após encerrar a parceria com a ABC. Então, ele lançou um grande especial, The Mystery of Al Capone's Vault, no qual eles abririam a TV ao vivo, com um custo de produção de $900 mil. Por mais de 2 horas, Rivera gritou sobre trabalhadores da construção civil e britadeiras, teorizando sobre o que poderia estar no cofre de 60 anos para 30 milhões de espectadores. A América estava fervilhando de entusiasmo sobre o que poderia estar lá dentro. Era dinheiro? Joias? Talvez uma fortuna secreta? Quando o cofre foi finalmente aberto, a resposta surpreendeu a todos. Não tinha nada. Absolutamente nada. Pior do que isso, um monte de nada sujo. Toda a perda de tempo gravada ainda está disponível no site de Rivera. E você tem que respeitar esse cara por ter passado esse constrangimento. Bom, talvez em 30 anos possamos esperar uma transmissão ao vivo em que um PewDiePie desanimado abra um loot box do Fortnite esquecido há muito tempo. Louco do Nyan Cat. Esse é Nyan Cat, o adorável híbrido de caca de arco-íris, Pop-Tart e gato, que invadiu a internet há mais de 10 anos. Embora Nyan Cat fosse apenas alguns quadros de animação em um loop de áudio de 10 segundos de uma música pop japonesa, ele encontrou seu caminho em todos os nossos corações e ouvidos. Não demorou muito para que tributos, imitações e mercadorias não autorizadas chegassem à internet. Um desses conteúdos originais do Nyan foi um loop incompreensível de 10 horas do meme. Isso com certeza foi uma piada, e não um vídeo destinado à visualização de verdade. Bom, a internet está cheia de pessoas estúpidas fazendo coisas estúpidas por razões mais estúpidas. Em 2012, um usuário misterioso chamado The Game Pro enviou evidências de que eles estavam fazendo o impensável, assistindo a coisa toda. Aquele vídeo inteiro de 10 horas. Durante toda a duração, ele saltitou, comeu suas refeições e tentou se divertir. E por incrível que pareça, ele conseguiu. E quando ele chegou ao final, ele só tinha isso a dizer. Hell yeah. Ou esse cara não tem nada melhor pra fazer, ou ele realmente ama o gato Nyan. O fracasso do Revel. Em 2006, o Morgan Stanley investiu na construção de um gigante de $2,4 bilhões, o Revel Casino and Resort. 6 extenuantes anos depois, um solitário resort Revel abriu suas portas ao público. Infelizmente para Atlantic City, o Revel não era bem a armadilha para turistas que havia sido imaginada. E com isso eu quero dizer que custou $1 bilhão em dívidas, e um pedido de falência menos de um ano depois. Acontece que abrir um cassino gigante em uma cidade já conhecida por cassinos não é o melhor jeito de atrair mais turistas. Depois de fechado, o Revel foi vendido para Glenn Straub por $82 milhões, menos de 4% do seu custo de construção. Straub renomeou provisoriamente o cassino para Ten, mas acabou deixando o prédio apodrecer. Mas a AC Ocean Walk comprou depois por $200 milhões. Após 3 proprietários e 3 mudanças de nome, o Ocean Casino abriu suas portas em junho de 2019 e desfrutou de alguns meses de negócio, antes de ser forçado a fechar em março de 2020, devido ao Covid-19. Hoje, o Ocean Casino ainda está em funcionamento e ainda está sendo penhorado por novos compradores. Se você estiver interessado, pode ficar no hotel amaldiçoado. Apenas evite os 12 andares que ainda estão vazios no meio do prédio. Fanfic ou fanfato? Muitas grandes obras da literatura foram escritas na língua inglesa ao longo da história, e muitas delas são bem extensivas. Será que você consegue adivinhar qual foi a mais longa de todos os tempos? E se eu disser para você os nomes de alguns dos capítulos? Ouriços do Mal, Mario, o Desonesto. Não? Que tal Barriga de Yub, Estômago do Fat Alien Yoshi? Bom, se você não adivinhou, esses são capítulos de uma obra chamada The Subspace Emissaries World Conquest.
um pedaço de fanfic da Nintendo. Nele você pode esperar ver vários personagens de videogame lutando, praticando esportes e salvando o mundo. E acontece que essa é a obra de ficção mais longa da língua inglesa. É isso mesmo, o autor Aura Chandler Chris, que afirma ler apenas fanfiction, escreveu uma história com mais de 4.100.000 palavras. Isso é mais do que Ulisses, Infinite Jest e toda a trilogia do Senhor dos Anéis juntos. A partir de 2021, a fanfic tem 221 capítulos insanos, e é uma sequência, então toda a saga é ainda mais longa. O projeto iniciou em 2008, com sua última atualização em 2018. Por essa matemática, esse cara atualmente escreveu mais de 410.000 palavras de fanfic por ano. Isso significa que a cada 3 anos, ele escreve mais palavras do que toda a saga de Harry Potter. De graça! Bom, pelo menos essa fanfic foi uma saída criativa. Mas a verdadeira e assustadora perda de tempo é que alguns revisores do fanfiction.net afirmam ter lido a história inteira várias vezes. Caramba! O mestre da perda de tempo. Seja qual for o seu recorde de perda de tempo, não tem como vencer Simeon of the Stylites. Esse cara faz todo mundo que mencionamos antes parecerem velocistas olímpicos, porque Simeon sentou-se e fechou os olhos e não fez nada por 37 anos. Simeon nasceu em uma família pobre por volta de 390 d.C., no que hoje é conhecido como Síria. Simeon teve uma vida quieta, modesta e contemplativa dos monges ao seu redor, e disse: "Segure minha cerveja." Não que ele fosse voltar para buscá-la. Em uma tentativa de alcançar a iluminação, ou talvez apenas mostrar para outros monges como que se fazia, Simeon decidiu sentar em um pilar e pensar. E lá estava ele, sentado, dia após dia, noite após noite. Ele sobreviveu apenas depois que vários meninos locais ficaram preocupados com sua saúde e começaram a deixar comida e leite para ele. Depois de um tempo, Simeon se tornou uma celebridade e logo os moradores colocaram uma escada no pilar para que os visitantes pudessem conversar com ele e pedir orientação. Imagina o estado que você tem que estar para pedir conselhos pro cara do pilar. E se você está se perguntando se isso é apenas um conto popular ou algum tipo de fofoca antiga, dezenas de pessoas escreveram sobre Simeon, então parece que esse cara é de verdade. Simeon teria entrado naquele pilar por entre 37 e 42 anos, antes de eventualmente morrer lá. Ele foi feito um santo por seus esforços. Então, se ele não conseguiu alcançar a iluminação, pelo menos ele alcançou a fama. Mas a pior tragédia são os imitadores aparentemente inspirados em Simeon. E esses caras nem têm a honra de postar primeiro. Bom, é isso, as maiores perdas de tempo da história. O que você achou? Será que você consegue bater qualquer um desses recordes? Diz aí pra mim alguns dos seus desperdícios criativos de tempo nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, até a próxima!